E aí pessoal do Radiologando, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo no canal. E no vídeo de hoje eu vou explicar como e quais as vantagens de ser um voluntário na área da radiologia. Mas calma, antes de dar essas dicas e antes de irmos para o vídeo, eu gostaria de pedir para você curtir o vídeo e ajudar o nosso trabalho. E se você é novo no canal, se inscreva e ative todas as notificações. Assim, você fica por dentro de todo o conteúdo que é postado aqui semanalmente. Nos siga também nas redes sociais, tanto no @radiologando quanto no @biologiadoprof, onde lá você conseguirá acompanhar todos os conteúdos que são postados lá também, tanto no feed como no stories, e ficar por dentro ainda mais de tudo que é passado aqui. Bom, sem mais delongas, vamos para o vídeo? Mas antes de começar o vídeo, eu queria dar uma novidade para vocês. É um novo recurso que nós do Radiologando abrimos para você poder aumentar e elevar o seu nível de estudos, que é a ala Seja Membro, no qual você poderá contar com uns planos que vai ajudar você a aprender cada vez mais sobre radiologia. Então, se você está curioso e quer saber um pouco mais, clique aqui embaixo na ala Seja Membro e assista o vídeo para conhecer um pouco mais este novo recurso. Bom pessoal, muitas pessoas vêm me perguntar no privado ou até mesmo pedem dicas durante as lives de como fazer para se tornar um voluntário na radiologia. Professor, o que eu preciso fazer para ser voluntário na radiologia? Professor, será que é bom ser voluntário na radiologia? Professor, será que tem alguma vantagem? Eu recebo? Conta para a experiência? Enfim, perguntam várias coisas relacionadas de como se tornar voluntário ou quais são as suas vantagens. Primeiro, para você ser um voluntário da radiologia, você precisa preencher alguns requisitos, como por exemplo, ter maior de 18 anos, ou seja, ser maior de idade, ter concluído aí o curso de técnico ou tecnólogo em radiologia. Ah, professor, quer dizer então que eu ainda estou formando, eu posso ser voluntário? Não é interessante, porque você ainda vai passar pelo estágio curricular, e isso vai fazer com que você adquira as experiências iniciais na sua prática. Então, o estágio voluntariado, ele vem depois do estágio supervisionado obrigatório. Porque se você realizar o estágio voluntário antes do obrigatório, meio que você não vai entender tantas coisas. E acredite, nenhuma empresa, nenhuma instituição vai querer alguém que não tenha tido nenhum tipo de contato previamente com o equipamento. Então, com isso, um dos maiores requisitos para você ser ou querer se tornar voluntário é você, basicamente, ter concluído o curso. Sem contar também que vocês vão precisar dar entrada na sua carteira de habilitação profissional. Hã? O que é isso, professor? Temos um vídeo aqui no Radiologando que vai estar aparecendo aqui nos cards para vocês sobre o que é habilitação profissional em radiologia. Como fazer para poder dar entrada, quais são os períodos de vigência e suas características. Vocês vão precisar também de um dosímetro. E esse dosímetro ele vai ser fornecido pela instituição que vai conceder o estágio voluntário para vocês. Então, o primeiro passo, o mais básico que você precisa ter para poder se tornar um voluntário é ser maior de idade, ter concluído o curso de técnico ou tecnólogo em radiologia, ter a sua carteira de habilitação profissional, e não pode ser a provisória, tem que ser a definitiva, por isso a importância de você procurar o conselho de sua região, e também você deverá ter o dosímetro, para que você possa ser acompanhado e monitorado mensalmente. Tá, professor, eu preencho todos esses requisitos. Como é que eu faço então para poder conseguir um estágio voluntário? Bom, inicialmente você pode procurar, assim como você coloca seu currículo para poder querer um emprego, você pode colocar um currículo para querer ser voluntário. Então você pode procurar instituições privadas ou até mesmo instituições públicas, onde você pode dar entrada na sua documentação e daí fazer um estágio profissional supervisionado. Durante a graduação, durante o curso, você faz o estágio curricular obrigatório. Depois, você pode fazer um estágio profissional voluntário, que é basicamente o estágio voluntariado. E isso você vai conseguir agregar ao seu currículo. Então, para você conseguir um estágio voluntário, você precisa ir nas instituições, nas clínicas, nos hospitais, tanto privados como públicos, para que você possa aí garantir uma vaga, talvez, para se tornar voluntário. Procure conversar com o gerente da seção, com o supervisor e saber se há possibilidade de você fazer esse estágio supervisionado. E assim, você dá entrada na sua documentação. Tá, professor, mas a minha pergunta é o seguinte: sendo voluntário, eu tenho condições de receber alguma coisa? Isso é muito relativo. Como voluntário, você basicamente não vai receber nada.
Mas existem alguns casos onde as instituições elas ajudam com alguma coisa, mas não são todas, até porque o interesse no estágio é você e não ela. Mas pode acontecer de você receber alguma ajuda de custo para que você possa ir estagiar, mas desde já, não. Raramente vocês vão receber alguma coisa por esse estágio profissional supervisionado. Pelo contrário, vai sair do seu bolso a passagem, vai sair do seu bolso a alimentação, caso você queira custear isto. Então assim, fazer o estágio voluntário é realmente para quem tem interesse, para quem não quer faltar. Porque imagine você ir correr atrás de um estágio voluntário, um estágio profissional, e de repente, de uma semana você vai 2 dias, não se compromete, e isso perde a sua credibilidade, não só enquanto estagiário profissional, mas também como profissional. Porque imagina, vai que surge uma vaga, vai que surge uma oportunidade. Você não vai querer ficar de fora. Por isso a importância de você manter a constância quando você estiver estagiando. E isso todo mundo observa, principalmente o supervisor. Tá, professor, e em quais áreas da radiologia eu posso me voluntariar? Eu tenho que ser só em raio-x? Só em tomografia? Só em mamografia? Não. Primeiro, você pode ser voluntário na que você desejar. E segundo, ser voluntário na que a instituição te oferecer. Por exemplo, digamos que você foi interessado em ter um estágio supervisionado em tomografia computadorizada, mas o pessoal responsável disse que só tinha para raio-x ou que só tinha para densitometria. E aí, você vai ou não vai? Fica aí ao seu critério. Se você já tiver um estágio sobre esse, talvez você não queira. Mas se você não tem, ao menos você conseguiu aí mais um estágio para o seu currículo e enriquecer ainda mais as suas experiências profissionais. Então, vocês, enquanto formado, pode procurar qualquer área da radiologia para poder fazer o estágio supervisionado. Eu mesmo procurei fazer um estágio profissional em medicina nuclear e eu consegui. Estagiei aí por mais de 8 meses, quase um ano, tirando do meu bolso a passagem, mas eu tinha a minha habilitação profissional em dia e eu tinha também um dosímetro para todo acompanhamento. Então, eu fui para um serviço que era raio-x e acabei entrando na medicina nuclear, que é uma das áreas que eu mais gosto hoje em dia. Poxa, professor, eu fiquei interessado em fazer esse estágio voluntariado, fiquei muito à vontade. É difícil conseguir um estágio voluntário? Depende muito da disponibilidade do serviço que você vai procurar. Depende muito da aceitação que a instituição que vai te receber tem para novos estagiários. Às vezes, por segurança, eles não querem se comprometer, eles não querem abrir as portas para um profissional desconhecido. Então, assim, não é que é difícil arrumar um estágio voluntário, é até fácil, mas depende aí se o serviço vai ter a disponibilidade para poder aceitar você enquanto estagiário ou estagiária voluntário. Então é muito importante, independente, você ir e buscar atrás. Deixa lá teu currículo. Vai que, em vez de para ser chamado para um estágio voluntário, você é chamado para ser contratado. Nunca sabemos. Não deixe de perder as oportunidades. Vai lá e cria a sua. E quais as vantagens de ser voluntário, professor? Eu até agora vi que eu vou gastar dinheiro, eu vou precisar me dedicar. Tem alguma vantagem? Tem. Você vai conseguir colocar essas suas experiências profissionais no seu currículo. E isso é muito bom, porque isso vai enriquecer ainda mais o teu profissionalismo. Vai enriquecer muito mais sobre que tipo de profissional você é. Você fez o seu curso, você fez seu estágio obrigatório e agora você fez um estágio supervisionado profissional. Olha que maravilha, olha que coisa bacana. Isso também te dá uma outra perspectiva sobre a mesma área ou sobre uma área diferente na radiologia. Então sempre procure diversificar. Um profissional polivalente, um profissional que domina várias técnicas, é um profissional que tem grandes vantagens de entrar no mercado de trabalho. Então nunca fique com apenas uma única técnica. Eu, por exemplo, tenho raio-x, tomografia computadorizada e medicina nuclear. Eu gosto das três, atuo nas três e gosto muito de estudar sobre as três também. E se tivesse um novo estágio supervisionado, voluntariado, para qualquer uma dessas, eu ia sem pensar 2 vezes. Até porque estágio vai para o currículo. E se vai para o currículo, é bom. Tá, professor, e eu posso ser estagiário voluntariado em 2 lugares ao mesmo tempo? Talvez você consiga, talvez não, que é a maior probabilidade. Até porque, querendo ou não, você vai precisar se dedicar muito mais tempo para esses 2 estágios.
E basicamente, como estágio voluntário, basicamente você vai estar exposto a mais radiação. Então, para sua própria segurança, é interessante e eu sugiro com que você faça estágio em apenas um único lugar. Isso te dá uma segurança maior, faz com que você aprenda uma técnica melhor e faz também com que você possa se resguardar quanto à sua saúde. Como eu falei, nem sempre os estágios voluntariados eles são remunerados e você não vai querer ficar exposto de forma desnecessária. Então é interessante com que você apenas faça estágio voluntariado em apenas um lugar e dê espaço para outras pessoas também, né? Afinal de contas, não é só você que quer fazer um estágio voluntariado. Existem vários outros profissionais formados que querem estagiar de forma voluntária também. Bom, pessoal, e para finalizar o vídeo, eu gostaria de agradecer a atenção de vocês até aqui. E se vocês ainda têm alguma dúvida sobre estágio voluntário, se eu deixei de falar alguma coisa, pode deixar nos comentários que eu, ou a equipe do Radiologando, vai responder para vocês. Bom, nos siga também nas redes sociais, tanto no @radiologando quanto no @gorjulioprof, onde lá você vai conseguir acompanhar todos os conteúdos e ficar por dentro e radiologar de pertinho conosco. Não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar todas as notificações. Lembrando também que o Radiologando agora possui uma turma exclusiva, que é o Seja Membro, que é onde nós postamos aí conteúdos exclusivos semanalmente. PDF de questões, simulados, vídeo de questões comentadas, vídeos de posicionamento, vídeos de conteúdos exclusivos. Eu tenho certeza que você não vai querer ficar de fora. É só clicar no botão Seja Membro para você conhecer os nossos planos. Eu vou ficando por aqui e eu te encontro então no próximo vídeo. Valeu!